Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Sala de Artigos Técnicos. A NTF agradece a pontualidade para podermos iniciar, então, as sessões técnicas. A produção técnica e científica tem papel fundamental no avanço do setor ferroviário nacional, o que motivou a criação neste ano do Prêmio Brasil nos Trilhos 2025, envolvendo 4 categorias estratégicas. Categoria 1, modernização regulatória no transporte ferroviário. Categoria 2, ferrovias sustentáveis. Categoria 3, inovação sobre trilhos. E categoria 4, segurança ferroviária, prevenção, tecnologia e cultura operacional. Nesta sala serão apresentados os artigos técnicos dos 5 primeiros colocados do Prêmio Brasil nos Trilhos, patrocinado pela CISFER, Consultoria e Sistemas para valorizar o conhecimento que contribui na construção de um sistema ferroviário. E teremos agora a sessão técnica da categoria Modernização Regulatória no Transporte Ferroviário. Atenção para os 15 minutos de apresentação de cada um dos 5 artigos primeiros colocados. É convidado ao palco agora para realizar a apresentação do artigo Aplicação de materiais poliméricos em passagens em nível ferroviárias. Conflitos regulatórios e avanços na sustentabilidade. Autor, Leonardo Rosa Griebeler, da Vale. Vamos recebê-lo? Por gentileza. Obrigado, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre esse tema, sobre os conflitos regulatórios, né, o avanço e os avanços na sustentabilidade, e citando como um dos exemplos as passagens em nível, o piso das passagens em nível. Aqui, eu vou falar um pouco sobre como começou tudo, né, as concessões. Lá na década de 90, né, boa parte das concessões elas estavam vinculadas das ferrovias, né, estavam vinculadas à rede ferroviária, né, e naquela época ela acabou sofrendo uma interferência grande política, né, precisava manter rotas que não eram, que acabavam sendo inviáveis. Tarifas abaixo do custo operacional, né? E, com isso, foi necessário fazer um processo de concessão dessas malhas, né? Essas concessões iniciaram ali no final da década perto de 1997, né? Com a concessão das atuais malhas que vocês conhecem, né? A Vale, através da FVM da Carajás, a VLI FCA, Norte-Sul e as malhas da Romo. Tá? Aqui cabe um ponto que primeiro foi feita a concessão e depois foi criada a agência, né? A agência não existia uma agência para gerir esse processo, né? Então, a agência veio ser criada quase 5 anos após as concessões serem feitas. Tá? Ao longo desse período, tiveram evoluções, né? Nesse primeiro contrato de concessão, basicamente, ele visava uma manutenção de um teto tarifário e 2 metas, né? Que seriam acidente e uma meta de produção. Como eu falei, ao longo desse período, depois com a implantação da NTT, foram vistos algumas possibilidades de melhoria nos contratos, e com a lei das prorrogações antecipadas, teve-se a oportunidade, né, de renovar antecipadamente algum desses contratos. Com essa renovação, os contratos ganharam um corpo muito bom, né, tiveram novas obrigações, né? E, dentro dessas novas obrigações, a gente destaca, em especial, as obras de mobilidade urbana, que estão no caderno, no anexo 1, né, no caderno de obrigações,
e a implantação de um relatório chamado RAIF, que olha a infraestrutura da ferrovia. Dentro desse novo modelo, foi implementado um relatório anual que as ferrovias têm que entregar através de uma empresa terceira contratada e habilitada pela NTT, aprovada pela NTT, e dentro desse relatório dentro desse relatório anual existem 6 outros relatórios. Um desses relatórios chama-se RAP, que ele diz respeito ao plano de investimento, conflitos urbanos, tá? E o RAIF, que fala é o relatório da infraestrutura ferroviária. E aqui eu começo um pouco dos problemas que a gente teve com esse novo contrato, que acabou tendo um engessamento, né, grande em alguns pontos, né, principalmente devido à abertura que tinha o contrato anterior, né, o contrato era muito aberto, sem poucas metas, e esse veio o oposto, né, com grandes obrigações. Dentro desse plano de investimento do caderno, as obras elas são listadas, né, e daí aqui eu vou falar um pouco das passagens em nível, da implementação de passagens em nível automáticas, que é uma das obrigações da Vale, e dentro dessas passagens você tem apenas alguns direcionamentos. Quais são esses, né? Ele coloca a definição, o município, o KM, qual linha vai ser, tá? E ele cita o KM exato da passagem em nível, tá? O prazo de conclusão e o custo. Quando você vai para as fiscalizações, tá? Acaba que esse engessamento, essa data fixa, esse KM fixo, acaba refletindo depois nas fiscalizações. Acontece de, por exemplo, uma passagem nível está no quilômetro 300, mas quando você vai no local, ela está no 300 mais 100, entendeu? Está 100 metros do local que está no caderno, e a gente acaba tendo alguns problemas depois na hora da fiscalização. Dentro do RAP, nós tínhamos que implantar passagens automáticas, né? E das intenções era instalar piso de polímero nas passagens em nível, né? Depois eu vou entrar um pouco no que o piso de polímero, as qualidades dele. E quando da implantação, nós acabamos tendo alguns problemas por conta do outro relatório RAIF, que ele traz um detalhamento um pouco maior das obrigações, e apesar dele colocar ali que todas as PNs implantadas elas devem estar em conformidade com a norma, e a norma da ABNT ela permite a utilização de um polímero, tá? Nos parágrafos anteriores, ela acaba colocando como obrigatório a utilização do pavimento de asfalto e concreto. Então, você tem já uma divergência aí no entendimento, porque num ponto é asfalto e concreto, e no de baixo fala para você seguir a norma. Então, a gente acabou... deixa eu passar aqui. A gente acabou, no momento das fiscalizações, encontrando esses problemas, né? O contrato fala que você tem que colocar asfalto e concreto, e quando que você colocou um polímero, né, um material polimérico, né? E daí aqui eu trago um pouco dos conflitos que a gente teve ao longo das fiscalizações, né, que são essas divergências de piso, as divergências de quilômetro, né? Eu estou falando assim, quilômetro, estou falando de divergência de 100, 50 metros, né? Não é uma divergência grande, né? Analisado problemas de drenagem, ausência de sinalização, ausência de passagem de pedestre. E aqui eu faço um parênteses, porque pode-se entender também que às vezes, que a obrigação seria só a implantação do equipamento, né, de sinalização eletrônico. Só que é feita uma análise completa de todo o ambiente quando você vai na fiscalização. Para que essa fiscalização? Para você aprovar essa obra, tá? Essa obra, não sendo aprovada por algum desvio, por exemplo, uma passagem divergente,
tá? Ela acaba gerando alguns impactos, né? E esses impactos eles geram um fardo tanto para a concessionária quanto para a NTT. Esse não atendimento, né, dessa obra, esse não aceite dessa obra, acaba gerando uma penalidade, né, através de uma aplicação de uma multa, né, a abertura de um procedimento de averiguação preliminar, que é um PAP, que depois vai ser discutido com a NTT. Tá? Só que, enquanto ocorre essa discussão do PAP e você não tem uma resposta, tá, são feitos alguns... a NTT tem que fazer, e por isso que eu falo do fardo, ela tem que recalcular o valor da outorga que a ferrovia está sendo paga, porque tem um dispositivo dentro do contrato que exige isso. Então, por conta de uma passagem em nível de polímero, tá, pode ser que a NTT tenha que fazer todo um cálculo do valor da outorga. Eu pago esse valor da outorga maior, se esse PAP, se as explicações e as justificativas da ferrovia forem aceitas, depois a NTT tem que refazer esse cálculo para devolver esse valor pago a mais. Então, é um fardo e é muito grande para a NTT e para a concessionária, que tem que ficar defendendo um ponto de vista que eu acho que fica quase óbvio para todos que é uma rigidez excessiva do contrato, né? Também essa recusa no aceite, ela pode abrir um processo, né, o processo sancionador, né? Tem esse impacto no valor da outorga, tá? E você não atendendo essas obras de conflito urbano por 3 anos seguidos, ou no prazo de 3 vezes em 5 anos, você pode abrir um processo de caducidade. Então, por conta de um piso, um polímero, né, poderia-se abrir um processo de caducidade, caso você não consiga fazer a justificativa. Tá? Já do lado do RAIF, né, que é o relatório de infraestrutura, tá? É onde que a gente tem, né, os planos de ação, é onde que você analisa a ferrovia anualmente, como que tá se dando a manutenção dessa ferrovia, né? E ali, nós temos 2 engessamentos também, que é um deles, atender a 100%, atender as especificações técnicas mínimas no caderno de obrigação, né? E um outro parágrafo dentro do contrato que fica obrigado a atingir ou superar os valores mínimos das especificações técnicas mínimas estabelecidas no contrato ao longo de todo esse processo, ao longo de toda a concessão. Esses 2 parágrafos acabam também trazendo um peso, um fardo muito grande, tanto para a concessionária quanto para a NTT, tá? Por conta das divergências e das negativas que a gente encontra no momento das fiscalizações. A NTT viu isso, né, que estava tendo esse problema, né, esses impactos, tá, de hiperregulação, e ela acabou, através da portaria 10, tentando de uma forma, tentando flexibilizar um pouco, tá, esses pontos do contrato, tá? E ali ela coloca como que vai se dar o acompanhamento das fiscalizações, ela traz detalhado como que isso deveria ser feito, quais são os procedimentos que devem ser seguidos tanto para a abertura de um PAP quanto na fiscalização. Ela gera, né, para o RAIF também a possibilidade de amostras, né, e também cria um indicador de 10% de divergência. Então, ela começa a aceitar uma divergência, tá, entre os relatórios que a gente aponta e a realidade da via. Tá. Essa portaria surtiu bastante efeito, foi muito boa, tá, mas, quando começou a rodar, nós vimos que ainda existiam algumas lacunas. E a NTT, em 2024, ela lança a portaria 13, que é essa, sim, muito focada nas obras de conflitos urbanos, né, de mobilidade urbana, trazendo inovações para o setor muito boas. Tá? Ela começa a implementar um período de cura para que você tenha um tempo, né, para consertar, caso seja feito algum apontamento na fiscalização.
ela cria, né, ela cria os parâmetros para o tipo de inconsistência e a forma que você pode solicitar o ajuste num projeto, numa obra. Então, ela começa a numerar entre baixo impacto, médio impacto e alto impacto, tá? E essas inconsistências, tá? Deixa eu passar aqui que está... Ah, não, desculpa. E ela começa e essas obras de mobilidade urbana que são classificadas, têm alterações de baixo impacto, ela acaba facilitando essas alterações, tá? E possibilitando que as concessionárias, antes mesmo de uma fiscalização ou de uma implementação de uma obra, possa solicitar de uma maneira rápida e ágil essa mudança e não ser impactado lá na frente na fiscalização, tá? Aqui eu vou falar só um pouco das vantagens técnicas, né, do polímero, né? O polímero ele traz uma vantagem muito boa tanto para o meio ambiente quanto para as operações, tá? Ele tem um peso muito menor do que o concreto, né? Ele é feito em material reciclado, então isso é muito bom para o meio ambiente, né? Ele é muito resistente a intempéries. Ele não costuma sofrer alterações ao longo do período, então, coisa que hoje acontece no concreto e no asfalto, né, que você começa a ver buracos onde você tem o choque, né, com a via. Tá? Ele é modular, então você pode tirar ele de uma maneira muito fácil e rápida. O que acontece com o concreto? Se você vai passar uma esmerilhadora, você tem que normalmente você pula a PN, né? Com esse daqui você consegue tirar e passar a fazer a manutenção necessária e seguir, tá? Então, ele traz uma qualidade muito boa. Meio ambiente, ele traz redução de resíduos, né, destinados a aterro, ausência de liberação de vapores poluentes, como é o caso do asfalto, ausência de poeiras nocivas no concreto. O concreto traz muito essa poeira, né, quando você faz o lixamento. E a redução da aplicação de recursos naturais, né, como brita e água. Na parte social, a melhoria na condição de trabalho, redução na exposição de agentes nocivos e estímulo da cadeia produtiva de reciclagem. Tá? Isso é como conclusão. Tá? Nós vemos a NTT trabalhando de uma forma bastante proativa, tá? Nesse sentido, tentando uma flexibilização maior dos contratos, através das portarias, tá? O que ajuda a que as concessionárias apliquem novas tecnologias e tecnologias mais sustentáveis. Tá? Obrigado.